Eu acordei ontem e dei de cara com uma das coisas mais absurdas que eu vi no noticiário econômico nos últimos tempos. Uma reportagem dizendo que Jeremy Powell, presidente do Federal Reserve, o Banco Central do ZEUA, estaria sob investigação criminal. Sim, você ouviu certo? Investigação criminal. Uhum. E antes que você pense, deve ser por causa dos juros, não. Segundo a matéria, o motivo seria algo bem diferente. A reforma da sede do Fed em Washington e a suspeita de que Powell teria mentido ao Congresso sobre o tamanho e o custo do projeto. Só que, vamos combinar, isso é um nível de escalada política que chama aqui a qualquer um, porque, na prática, esse tipo de acusação não aparece do nada no meio de uma briga sobre política monetária. E é aqui que o assunto fica sério. Por que isso importa tanto? Para entender o tamanho da confusão, você precisa entender uma coisa que no Brasil a gente conhece bem: a importância de um banco central independente. Existe um motivo para o Fed não ser controlado diretamente pelo presidente do ZEUA. A função do Fed é chata, técnica e essencial: cuidar da política monetária, principalmente definir a taxa de juros básica, de forma a tentar equilibrar duas coisas: estabilidade de preços, inflação sob controle, máximo emprego e desemprego baixo. Esse é o famoso duplo mandato. E por que não deixar o governo mandar nos juros? Porque o governo tem incentivo de curto prazo, ganhar popularidade, melhorar indicadores rapidamente, aquecer a economia antes da eleição, fazer a bolsa subir, facilitar crédito. Só que essas decisões podem custar caro depois, com a inflação disparando e a conta chegando para o cidadão comum. É exatamente por isso que, quando um político pressiona demais o Banco Central para cortar juros na marra, o mercado fica de orelha em pé. A briga Trump quer juros mais baixos, Powell não cede. A reportagem encaixa dentro de um contexto: Donald Trump já pressiona Powell há muito tempo para reduzir juros com força. Do ponto de vista político, juros baixos são uma maravilha, prestação do financiamento cai, crédito fica mais fácil, empresas conseguem pegar empréstimo e expandir consumo cresce, e o governo também consegue rolar dívida pagando menos juros para tê-lo menos. Parece lindo. Só que tem um problema gigantesco: inflação. Quando os juros ficam baixos demais por tempo demais, o dinheiro fica barato, a economia acelera, a demanda sobe e as empresas percebem isso. Resultado? Preços começam a subir. Foi exatamente o que aconteceu no pós-pandemia. Para segurar o tombo econômico, os juros foram lá para baixo. Depois, quando o mundo reabriu, veio aquela demanda represada junto de estímulos. E aí a inflação no ZEUA chegou a um pico que assustou, 9,1%. E a inflação, quando perde controle, destrói poder de compra, é o imposto mais cruel, que pega todo mundo, principalmente quem tem menos. Então, o que o Fed faz quando a inflação sobe? Ele faz o remédio amargo: sobe juros. Isso encarece o crédito, esfria o consumo, reduz a pressão sobre preços e tenta trazer o sistema de volta ao equilíbrio. O ponto aqui é: o Fed não quer soltar o freio rápido demais, porque existe um risco histórico de você baixar juros cedo e a inflação voltar com força. Os EUA lembram muito os anos 70 e 80 nesse debate. Segundo o próprio texto, o Fed até já vinha reduzindo juros aos poucos, mas não no ritmo agressivo que Trump gostaria. E isso politicamente incomoda. Buffett elogiou Powell, mesmo assim, para reforçar o quanto essa situação é fora da curva. O vídeo lembra que Warren Buffett já elogiou Powell publicamente, dizendo que ele fez um trabalho excelente. Ou seja, não estamos falando de alguém visto como maluco ou irresponsável no mercado. Muito pelo contrário. E aí, de repente, surge a bomba: uma investigação criminal, supostamente por causa de uma reforma. A resposta do Powell: isso é pressão política. Powell respondeu de forma direta e pesada. Ele disse que recebeu intimações supoenas e que respeita o Estado de Direito, ninguém está acima da lei, nem o presidente do Fed. Mas ele também afirmou, com todas as letras, que esse movimento precisa ser visto dentro do contexto de ameaças e pressões contínuas do governo, e que o tema reforma do prédio seria um pretexto. Na visão dele, o recado real é outro. Isso é sobre o Fed continuar definindo juros com base em evidências e condições econômicas, ou passar a ser dirigido por pressão política e intimidação. Ou seja, no argumento do Powell, não é sobre obra, é sobre a independência do Banco Central. Como essa máquina funciona? Explicando de jeito simples. Pensa que existem dois times. Um, governo do ZEUA é a política fiscal,
o governo decide quanto vai gastar, onde vai gastar, quanto vai arrecadar em impostos, quais leis vão passar via Congresso. Isso é política fiscal. E ela tem um defeito humano. Muitas vezes é curto prazista. 2, Federal Reserve, política monetária. O Fed decide, principalmente, taxa de juros básica Federal Funds Rate. E essa taxa no mundo real mexe com juros de financiamentos e hipotecas, custo de crédito para empresas de rendimento, de títulos públicos, remuneração do dinheiro em aplicações e, no fim do dia, com a inflação, quando os juros sobem, crédito encarece e a economia esfria. Quando os juros caem, o oposto acontece. O problema é que um presidente pode querer juros baixos agora, por conveniência política, enquanto o Fed precisa pensar em estabilidade. Investigar por reforma parece estranho, mas tem um motivo, existe uma trava legal importante. Um presidente não pode simplesmente demitir o presidente do Fed porque discorda da política de juros. Para remover, teria que provar justa causa. Algo como corrupção, conduta grave, violação de lei. Então, se você quer tirar alguém do cargo, mas não pode fazer isso pelo motivo verdadeiro, juros, você procura outro caminho. E aí entra a reforma dos prédios do Fed. Um projeto antigo, grande, caro, e que, segundo o texto, ficou bem acima do orçamento. Fala-se em custos na casa de bilhões, com remoção de amianto e chumbo, adequações modernas de acessibilidade, mudanças estruturais, estacionamento, etc. Pode criticar gasto público? Pode. Mas transformar isso em investigação criminal é outro patamar. E segundo a explicação do vídeo, para provar que alguém mentiu ao Congresso, não basta o projeto ter mudado de custo. Teria que mostrar que a informação era falsa, a pessoa sabia que era falsa na hora e que era relevante para a fiscalização do Congresso. É uma barra alta. O que pode acontecer daqui para frente, ninguém sabe o desfecho. Mas o risco real não é só um homem ser investigado. O risco é maior. Se o mercado começar a acreditar que a política monetária do ZEUA pode virar ferramenta política, isso mexe com confiança no dólar, juros de longo prazo, percepção de risco e, consequentemente, bolsas, crédito e inflação. Em resumo, essa história não é fofoca de Washington. É um assunto que pode bater no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Agora eu quero saber a sua opinião. Isso é só briga política barulhenta ou um ataque real à independência do Fed? Se o Banco Central perde autonomia, quem paga a conta depois?